missão 10K. É isso mesmo. Fazem 5 dias que eu não venho postando, não venho compartilhando o desenvolvimento do desafio da missão que eu lancei aqui no canal. E é um desabafo que eu estou fazendo. Acabei falhando no decorrer do caminho. E vou te explicar o que é que aconteceu ao longo desses 5 dias que eu passei sem postar. Você que ainda não nos acompanha, eu me chamo Vitor Holanda. Aqui no canal falamos sobre mentalidade, investimento e direito. Você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, para dar aquela força no conteúdo e ajudar no desenvolvimento do nosso canal, da nossa comunidade. Ao longo desses 5 últimos dias, eu acabei falhando na questão do conteúdo aqui no canal. Tiveram decisões pessoais importantes que apareceram para ser tomadas, e decisões importantes acabam levando tempo, energia e paciência, né? Força de vontade para a gente ter a maturidade necessária de dar o passo certo e agir da melhor forma. Então eu acabei tendo que passar alguns dias sem dar continuidade ao conteúdo aqui, mas esses dias não foram simplesmente de falta de constância, também serviu para amadurecimento e verdadeiramente eu aplicar aquilo que eu acredito e trago aqui no canal, da questão de pequenas decisões diárias que fazem parte da caminhada e dos nossos objetivos. Porque muitas vezes, para alcançarmos alguns objetivos, temos que recalcular a rota, recalcular o caminho e ver aquilo que podemos fazer com o que temos naquele momento. E muitas vezes não é a melhor solução, a melhor situação, mas é o nosso melhor para aquele momento. Então, nesses últimos 5 dias, a correria do meus negócios, a correria da advocacia, a correria do que eu tinha que fazer acabou me tirando aqui do foco, e é um desafio verdadeiramente se manter numa constância, numa disciplina, ainda mais gerar conteúdo. Você que já gera conteúdo, você pode entender o que eu estou falando. Você que ainda não começou, eu vou gravar um vídeo depois explicando a importância, porque é interessante. Eu aconselho quem tem pretensões grandes começar. Eu vou explicar por quê, o que é que eu acho que é importante, o que é que eu acho que ajuda. E enfim, eu estou aqui, a ideia desse desafio é mostrar as angústias, as conquistas, o que é de bom, o que é de ruim, até eu bater os 10 mil investidos, os 1.000 inscritos e fazer o sorteio, né? Até lá eu me comprometi em não cortar o cabelo, eu estou cumprindo, e vou sortear os R$500 para um de nossos inscritos. Enfim, a última vez que eu postei foi no sábado, dia 18. Foi a última postagem, eu não fiz atualização, só fiz uma reflexão de um assunto que eu achei interessante abordar no dia, e hoje eu vou fazer a atualização do desafio. Na última postagem, que foi dia 17, eu tinha em ações e fundos imobiliários o valor de R$913. Hoje eu estou com R$896. O valor na carteira de ações e fundos imobiliários, o valor está abaixando, está tendo uma desvalorizada nos papéis que eu tenho, mas eu estou bastante satisfeito com isso, porque dá uma entrada melhor, né? A gente vai comprar um pouco desvalorizado, então eu estou torcendo para que esse valor ainda caia mais, para que a gente consiga comprar num valor mais baixo, né? A questão de investimento em ação e fundo imobiliário é a mesma coisa que quando a gente passa numa loja, tem aquele sapato, aquela roupa, que geralmente, dando um exemplo, custa R$100, R$200, quando a gente passa, está numa promoção, numa liquidação de R$50, R$80. Então, em tese, esse investimento em ação e fundo imobiliário, a vantagem é essa, né? Então, quanto mais abaixar, melhor para comprar, melhor para investir. Eu vou comprar e vou ficar mais bem posicionado. Referente às criptomoedas, dia 17, eu estava com o valor de R$121, hoje está 120. Eu vi que ela deu uma oscilada ao longo desses dias, subiu um pouco, parece que chegou a 127, mas hoje está 120. E eu torço para que abaixe mais, para a gente comprar melhor também. Referente aos seguidores, dia 17 tínhamos 64 seguidores. Hoje temos 67 seguidores, não inscritos, né? Seguidores é Instagram. Hoje temos 67 inscritos. Eu agradeço demais a quem passou a fazer parte desse canal. Espero que o conteúdo que eu traga agregue em alguma coisa na sua vida. Se tiver dica, compartilhar alguma ideia aí, tamo junto, vamos para cima. E o que é que acontece? Ao longo desses dias que eu fiquei sem postar, desses 5 dias, eu percebi que muitas vezes o fato de não continuarmos naquele caminho que traçamos, no caso, eu tinha me comprometido a postar todo dia e seguir essa rotina de atualizar o desafio todo dia,
trazer alguma reflexão todo dia. Só que por adversidades da rotina, decisões importantes acabaram me tirando dessa rotina de postagem de conteúdo. E para fazer um conteúdo não é simplesmente eu chegar, ligar a câmera aqui e começar a falar. Você que ainda não faz, eu torço para que você comece. E quem já faz sabe o que eu estou falando. É necessário a gente pensar, refletir o que é que vai ser dito, o que é interessante ser dito, como é que eu posso agregar na vida daquele que está assistindo. Então é uma coisa que tem pelo menos um mínimo de planejamento. Eu tenho que pelo menos rabiscar aqui, eu fiz um pequeno rabisco, eu tenho que rabiscar aqui alguma coisa para trazer que agregue e tenha alguma reflexão, algum ensinamento. Então, ao longo desses dias, eu decidi mudar a questão da atualização do desafio, em vez de postar todo dia. Fica até uma coisa meio maçante, né? Eu decidi atualizar o desafio toda sexta. Então, a partir de hoje é dia 24 de abril, eu vou ficar atualizando toda sexta o desafio. Vou dizer com quanto temos investido em ação, em criptomoeda e quantos inscritos temos no canal. Que eu acho que vai ficar melhor. E eu vou tentar trazer alguns outros conteúdos voltados à mentalidade de investimento e ao direito no canal ao longo da semana. Eu vou tentar trazer pelo menos 3 vídeos por semana, trazendo algum conteúdo que eu acho relevante. Eu acredito que assim o canal vai ficar mais, vai agregar mais, e eu acho que um dia por semana é suficiente para atualizar o desafio. Até porque a diferença não vai ser em dias, em horas, em semana, né? A diferença aqui no que a gente se propõe é a partir de meses. Então vai ser depois de alguns meses, porque como eu tinha dito, a proposta inicial é eu aportar mensalmente no mínimo R$500. O aporte desse mês já foi feito, o mês de abril já foi feito, e eu vou fazer daqui a alguns dias o aporte do mês de maio, certo? Vou transferir para a conta R$500. Aí eu acredito que eu vou transferir 400 para Clear, para a corretora que eu compro ação e fundo imobiliário, e vou transferir 100 para Binance, que é a corretora que eu compro criptomoeda. Então, no começo de maio eu vou transferir e eu espero que continue abaixando mais, tanto as ações como as criptomoedas. Enfim, então, esses dias que eu passei sem postar, foi interessante para eu refletir acerca do conteúdo, como é que eu posso melhorar e ajustar a rota. Então, a reflexão interessante que eu consigo levar disso é que muitas vezes o que diferencia quem alcança um resultado para quem não alcança e desiste no meio do caminho é que aquele que cai, aquele que comete um erro e desiste, desanima, porque tipo, já errei, já falhei nesse ponto aqui, não presta continuar, não presta eu perseverar. É quem fica para trás. E aquele que apesar de cair, eita, falhei aqui, tipo, deixei de postar esses dias, deixei de seguir a alimentação, deixei de treinar, vou recalcular a rota e vou perseverar, vou me manter na caminhada. Eu tive um pequeno desvio de rota, mas ajustei o percurso e voltei para o caminho, voltei para o meu objetivo. É isso aí que diferencia quem alcança e quem fica no meio do caminho. Porque é como uma frase impactante daquele filme, né, do Rocky Balboa, né? Não é quanto a gente consegue bater, né? É o quanto a gente consegue apanhar, suportar as dificuldades, suportar as lutas e se levantar, se manter firme e se superar. Então, o que realmente importa na nossa vida, nos nossos objetivos, é isso. E é isso, pessoal. Hoje eu atualizei, vou passar a fazer um conteúdo dessa forma. Vou fazer tentar bolar um cronograma, né, para trazer um conteúdo que tenha alguma lógica e vai encaixando. E toda sexta, você que tem interesse em ver em quanto tempo a gente vai bater esse desafio de 10 mil investidos e 1.000 inscritos, você já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, dá aquela valorizada no esforço que a gente faz, porque é trabalhoso, viu? Não é para qualquer um não, e eu percebo que muita gente, para começar a fazer o conteúdo, eu vi muitos canais, fui em busca de conteúdo, né, de ver algumas ideias, e vi que tem muita gente que começa e depois de alguns vídeos desiste, e infelizmente é a vida, né? A diversidade, ninguém sabe da luta de ninguém, mas eu espero que eu consiga agregar na sua vida e que eu consiga me manter firme e realizar o meu objetivo, o meu sonho. Esse foi o 18º dia do nosso desafio e vamos nos manter firme, vamos ver em quanto tempo a gente bate os objetivos e consegue ir para a próxima meta, o próximo desafio. Tamo junto, pra cima!